Salve, salve, meu amigo reagidor, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um react neste canal delicinha que estou fazendo aqui, reacts do Futirinhas. E vamos seguir com mais um react, dessa vez reagindo a um vídeo do VSR, quem eu gosto muito, muito mesmo. Acho um cara sensacional, além de um ótimo comentarista, Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports. Vamos reagir a ele falando da proposta do Vinícius Júnior, que é um dos primeiros a falar sobre a proposta que veio da Arábia Saudita para jogar no Al-Ahly para o Vinícius Júnior no Real Madrid, tá bom? Só antes disso, citar que temos aqui o nosso clube de membros já aqui no canal. Quando juntar umas 20 pessoas, 25, 30 por aí, eu já vou começar a soltar os vídeos para os membros com um dia de antecedência em relação aos demais, tá bom? Todo mundo vai ver o mesmo vídeo, não tem problema nenhum, só quem for membro, como são vídeos na maioria das vezes atemporais, que você pode assistir a qualquer época, o vídeo que sair primeiro vai primeiramente para as pessoas que já são membros do canal, tá bom? Além disso, com o tempo, quanto mais membros forem tendo aqui no canal, eu vou colocando mais bonificações nesse mesmo negócio, tá? Não vai ter bonificação com prêmio maior, nada, é o mesmo aqui, R$ 4,99, tá bom? Por mês. Primeiro esse modelo, tá? Até a gente adquirir um número razoável de membros. Quando passar de 50 membros, 60, a gente monta um grupo no Telegram, tá certo? E depois passar de 100 a gente começa a fazer lives aí só para os membros, que podem virar vídeos aqui pro canal também, tá? Então, por favor, se você puder e tiver interesse em virar membro aqui do canal, já agradeço bastante, tá? Enquanto isso, nós vamos reagir a este vídeo do VSR e depois a gente fala da notícia também da transferência do Vinícius Júnior, que também já comentamos lá no Futirinhas, tá? Mas ficaria meio estranho um Inception eu comentando Futirinhas. Então vamos lá para o vídeo de VSR. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, Vinícius Júnior e a proposta bilionária para ele se transferir para o futebol saudita. Vamos falar sobre isso? Antes, aquele ritual de like, se inscrever no canal e, claro, baixar o app do SofaScore aqui embaixo. Primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link. Você clica no link, já te joga direto na sua loja de aplicativos e você faz o download do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para você acompanhar estatísticas de futebol, acompanhamento de resultados, acompanhamento de classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Só clicar, baixar, começar a usar, não tem pegadinha, é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR. Vamos lá? Notícia inicialmente publicada pelo Globoesporte.com de que Vinícius Júnior recebeu uma proposta bilionária para se transferir para o futebol da Arábia Saudita e que essa proposta está sendo conduzida e negociada a três mãos pelo fundo que gere o esporte na Arábia Saudita, pelo Real Madrid e, claro, pelo Vinícius Júnior. A reportagem da TNT Sports confirmou essa informação, a apuração que eu fiz confirmou esse movimento e avançou ainda mais num ponto. O portal The Athletic trouxe que o Vinícius Júnior negou essa proposta. E eu, conversando com pessoas do entorno do Vinícius Júnior, estou aqui com a informação de que o Vinícius Júnior não negou essa proposta. Opa, mais uma cara feia, deixa eu melhorar o rostinho. Tá melhor. Bom, primeiro ponto aqui. Isso é apuração jornalística, tá vendo, gente? Quando a gente fala no Futirinhas, daqui a pouco eu volto pro vídeo. Quando a gente falou no Futirinhas que nós não somos jornalistas, é justamente por isso. Nem sempre, a maioria das vezes, a gente não consegue fazer uma apuração jornalística porque a gente não tem contatos nos clubes, a gente não tem contatos com os assessores dos jogadores, etc. Então a gente, basicamente, passa as notícias e comenta em cima delas, né? Dando as fontes dessas notícias. Com relação a essa do Vinícius Júnior, o VSR, como jornalista que foi apurar a informação com quem tinha proximidade ao Vinícius Júnior, para averiguar se realmente não haveria interesse, ou se tem o interesse, ou está analisando com calma, com paciência, toda essa possibilidade. Então o que foi feito foi, né, uma apuração jornalística, muito bem feita por sinal, pelo VSR, e aí tá dada a informação. Primeiro ponto, o Globo Esporte noticiou com o Cauê Mota ali, né? A informação do interesse de que tinha feito uma proposta e que ela é muito vantajosa financeiramente. Depois vem o The Athletic da Espanha falando que o Vinícius Júnior já tinha recusado. E aí, no terceiro momento, veio o VSR
com pessoas no entorno do Vinícius Júnior para tentar confirmar a informação e conseguiu uma outra vertente, né? Diferente da do Atlético. Então, assim, você vê como as coisas mudam muito rapidamente aí em rumores de futebol. Quer dizer que o Vinícius Júnior vai se transferir, já que o VSR apurou que ele está analisando? Não quer dizer que ele vai se transferir. Quer dizer que ele não vai aceitar de jeito nenhum, como disse o The Athletic? Não. Quer dizer que, neste momento, até a gravação desse react, o Vinícius Júnior tem a proposta em mãos e aí está analisando com o seu staff para saber se é interessante mudar de clube com 24 anos, com um potencial, né, com a potencial conquista de uma bola de ouro vindo para o Brasil desde 2007, não vindo, caindo nas mãos do Vinícius pela excelente temporada que ele fez, se vale a pena esse movimento financeiro agora. Ainda mais porque a Arábia Saudita está visando o Vinícius Júnior não só para 5 anos, que é esse primeiro contrato, mas para 10, visando a Copa do Mundo de 2034, ou seja, daqui 10 temporadas, quando o Vinícius Júnior terá 34 anos, talvez ele nem jogue essa Copa de 2034, mas ele já seria tipo um garoto propaganda da Arábia Saudita visando essa disputa na Copa de 2034. Mas a gente vai destrinchar melhor ao longo do react, né, e outras partes, quando eu for comentando os outros fatos aqui. O Júnior está analisando com calma o que foi oferecido pelo Fundo Soberano de Investimentos e Esporte da Arábia Saudita, para ver o nível de interesse que o Vinícius possa ter nessa proposta. Só para trazer em números, o Fundo Saudita oferece ao Vinícius Júnior um contrato de valor de 1 bilhão de euros, 1 bilhão de euros, é com B mesmo, tá? Pelos próximos 5 anos, que fariam do Vinícius Júnior o jogador, o atleta mais bem pago da história. Atualmente, o atleta mais bem pago da história é o jogador de beisebol, o Ohtani, que tem um contrato de mais de 700 milhões de dólares com o LA Dodgers. E que esse contrato oferecido ao Vinícius Júnior faria do Vinícius Júnior o atleta mais bem pago da história. Mas não só isso. Faria também do Vinícius Júnior o rosto, o embaixador da Copa do Mundo de 2034. Então, o atleta mais bem pago da história dos esportes, não só do futebol, de todos os esportes. Superaria qualquer contrato de NFL, que são megalomaníacos, superaria qualquer contrato de NBA, qualquer contrato de MLB, que tem esse jogador japonês nesse momento aí com o maior contrato da história, né, 700 milhões de dólares por 4 ou 5 anos de contrato com o LA Dodgers. Então assim, eu não acompanho MLB, tá, gente? Então não vou falar com conhecimento, não. Manjo um pouco de NBA, manjo algumas coisas, e manjo algumas coisas de NFL, e aí que vai o meu conhecimento, tá? Os outros eu não sei. Então eu tenho que apurar um pouquinho de Fórmula 1 também, conheço, mas não tenho esse conhecimento vasto. Mas seria o maior contrato da história dos esportes como um todo, cara. Então é uma coisa megalomaníaca, totalmente fora da curva, né? Mostrando totalmente o poder do dinheiro do investimento árabe. É uma outra realidade, completamente diferente. A gente está vivendo nesse momento uma mudança de paradigma. Porque o que a gente viveu, né? Eu, por exemplo, vivi na mudança de paradigma dos anos 90 para os anos 2000, quando vários jogadores vão deixando aqui a América do Sul rumo à Europa. Agora a gente está vendo uma tendência à mudança de paradigma também, quando grandes jogadores de futebol europeu, alguns até no seu auge técnico, deixando a Europa para jogar na Arábia Saudita. Já tem essa conversa. Começou com o Cristiano ali, né? Uma tentativa, né? Mais velho. Vieram outros jogadores mais velhos, mas depois já para chegar uns mais novos. Mesmo assim, o Neymar já com 31 anos. Pô, já era diferente. Mitrovic, entre outros atletas, né? O próprio Firmino, tudo bem, um pouquinho mais velhos, mas já numa idade um pouco mais jogável. Agora venha pro Vinícius com 24 anos, auge total da carreira. Onde isso vai parar? Entendeu? O que eu tento entender, o que me parece é que a Arábia Saudita está tentando mostrar no seu campeonato que ela será a Superliga do futebol. Tudo que o Real Madrid, Barcelona, Juventus e quiseram fazer naquele momento com a Superliga na Europa, a Arábia Saudita está tentando fazer esse movimento com sua própria liga. Nesse momento, fortalecendo esses 4 times, mas já há um movimento dos times menores contratando jogadores também com valores muito altos, jogadores de escalão forte no futebol europeu.
né, do exemplo do Al-Shabaab contratando o Carrasco, que também assim não é um super, hiper craque, mas assim, um jogador jovem de 29 anos, indo pro futebol da Arábia Saudita, sabe? Já tem um movimento, Rakitic jogando ali também, já tem um movimento dos times menores fazendo esse tipo de investimento também, não é só os 4, né? Não são só os 4, os outros também, mesmo sem o dinheiro do Fundo Monetário Saudita, né, que é dono do Newcastle, da Inglaterra, e tá comprando também o Olympique de Marseille, mas outros também, tá? Então a gente precisa prestar atenção, ficar de olho, porque é uma mudança de paradigma que está acontecendo sim. Que será na Arábia Saudita. Então, essa é a informação que eu estou trazendo, é que o Vinícius Júnior não negou a proposta, como informou o The Athletic. Eu não estou aqui nem para negar, nem para confirmar o que outro veículo colocou, mas a informação que eu tenho, e eu confio, é que o Vinícius Júnior está analisando com calma essa proposta. Tem algumas questões ainda aí. O Real Madrid já se posicionou dizendo que ele não aceita negociar o preço do Vinícius Júnior, que o Real Madrid, segundo as informações, o Real Madrid não quer negociar. Ou o fundo soberano da Saudita paga a multa do Vinícius Júnior, na casa também de 1 bilhão de euros, ou não tem negócio. Esse é o primeiro posicionamento do Real Madrid. Mas, segundo quem está acompanhando o negócio, o fundo saudita acha que o Real Madrid pode vir a ser mais flexível. O Real Madrid pode, em algum momento, negociar dependendo dos valores. Esse é o primeiro posicionamento do Real Madrid, que não vai falar isso oficialmente, mas quem está acompanhando a negociação entende que a primeira informação, a primeira resposta do Real Madrid é que não tem negociação. Ou paga a multa, na casa de 1 bilhão de euros, ou o Vinícius Júnior segue no Real Madrid. Bom, outro ponto interessante, né? O Vinícius Júnior acabou de renovar o seu contrato com o Real Madrid, se eu não me engano, até 2029 ou 2027, agora eu não tenho certeza, mas acabou de renovar seu contrato com o Real Madrid. O salário dele saltou para, se não me engano, também 30 milhões de euros por ano, que já é um salário muito alto a nível de futebol europeu, né? 25 milhões e vai escalonando, pode chegar até 30, então já é um salário bem alto. Né? E os clubes espanhóis, principalmente, eles sempre botam multa rescisória nos seus contratos. Os ingleses não colocam, né? Então, para você tirar um jogador do futebol inglês, é mais difícil porque não tem multa. Então, tem que ter negociação e você vai negociando e o clube vai botando o valor que ele quer. Os espanhóis colocam multa. A multa do Vinícius Júnior é 1 bilhão de euros. A do Rodrigo também é 1 bilhão de euros. Do Bellingham, 1 bilhão de euros, né? É a multa padrão hoje dos grandes jogadores aí de primeiro escalão dos clubes da Espanha. Então, 1 bilhão de euros. De primeiro momento, obviamente que o Real Madrid vai falar, bom, ou pagar a multa ou não sai. E o Real Madrid, cara, com todo respeito, e a gente conhece, é o maior clube do mundo, ele não precisa vender jogador para ganhar dinheiro, né? Ele ganha dinheiro de muitas outras formas. Ele ganha muito dinheiro com o Vinícius Júnior só pelo fato dele estar no Real Madrid, e assim como tantos outros jogadores do clube. É isso que faz o Real Madrid ganhar dinheiro. Obviamente, vindo uma oferta tão grandiosa assim, você vai pensar. Até porque o Real Madrid contratou um jogador, que é o Mbappé, que faz a mesma função do Vinícius Júnior, né? Tem, por característica de carreira, ser esse ponta esquerda também, assim como o Vinícius Júnior é, mas que pelo fato de chegar ao Real Madrid nesse momento, ele vai jogar mais centralizado. E é uma escolha que ele vai ter que entender, porque o titular da posição é o Vinícius, é o principal jogador do time hoje, né, nas últimas temporadas. Então ele é o titular da posição e o Mbappé tem que entender. Tinha gente até falando, o Mbappé já tá mexendo seus pauzinhos pra tirar o Vinícius Júnior do Real Madrid. Não, cara, não, tá? Mas, enfim, vamos continuar com o vídeo do VSR, que eu tenho mais coisas a acrescentar, eu não quero falar tudo antes da hora, bora. Do lado do Vinícius Júnior, tem duas questões aí importantes. A primeira é que o Vinícius Júnior não pretende fazer o que outros jogadores fizeram, de ir lá bater na porta do Florentino Pérez e dizer que vai sair. O Vinícius Júnior não pensa nisso. E o motivo disso seria a ótima relação, o status de ídolo, o status que o Vinícius tem de jogador importante, de rosto, de protagonista do time. Então não passa pela cabeça do Vinícius ir lá, chegar
na porta do Florentino Pérez e falar: Florentino, eu tô indo embora, eu quero sair, por favor, me venda. Isso não passa pela cabeça do Vinícius. E o outro ponto é, o Vinícius Júnior, o staff do Vinícius Júnior pensa que só sairia negócio se o Real Madrid entender que algum valor que seja justo para você negociar o Vinícius Júnior. E aí, no entendimento do staff do Vinícius Júnior, esse valor é substancialmente superior ao recorde atual de transferência, que é 222 milhões de euros pagos pelo PSG para tirar o Neymar do Barcelona. Então, na cabeça do staff do Vinícius Júnior, não passa ele pedir para sair, como outros fizeram, e também na cabeça do staff passa que o valor tem que ser um valor consideravelmente maior do que o valor de 222 milhões que o PSG pagou pelo Neymar, que também fariam do Vinícius Júnior o jogador mais caro a ser negociado. Bom, tem uma fala do Florentino Pérez que ele fala: o jogador que não quer ficar no Real Madrid não vai ficar no Real Madrid, né? Não importa o tamanho do jogador, o Real Madrid é maior que qualquer um. E isso é fato. E ele faz isso, ele aplica isso ipsis literis, né? Ele aplica isso muito bem. Ele fala e faz. Se algum jogador vai lá e pede pra sair do Real Madrid, meu irmão, ele não faz jogo duro. Não vai sair, vou te segurar aqui. Por quê? Porque o Real Madrid, ele é tão grande que qualquer jogador quer vestir a camisa do Real Madrid. Então, por mais que o Real Madrid possa sofrer sem um atleta, ele vai encontrar alguém pra substituir aquele jogador. Os últimos anos de Real Madrid mostram muito bem isso. O Real Madrid já nem tá gastando tanto com transferências, tamanho o chamariz que o clube é. O Rudiger foi de graça pro Real Madrid, né? O Mbappé foi de graça pro Real Madrid. Provavelmente na próxima temporada o Real Madrid terá Alexander-Arnold e Alphonso Davies também de graça. O Kimmich também pode ir de graça pro Real Madrid. Ou assim, o clube ele é tão acima dos outros, a chamariz de ser do Real Madrid é tão grande que ele nem precisa ir lá negociar todos os jogadores que ele quer. Porque os jogadores já não renovam o contrato pensando em ir pro Real Madrid depois. Entende? Então, é uma postura correta do Vinícius Júnior e do seu staff. Não comprar uma briga com o Real Madrid, porque não precisa. Não precisa. É muito dinheiro? É muito dinheiro, cara. Muda a vida de qualquer um, muda a vida de qualquer um. Mas, põe na cabeça, já estamos falando de alguém muito rico. Ele é muito rico. Obviamente que uma oferta desse tamanho muda ainda mais a condição financeira dele. Mas ele já vive um nível de riqueza que ele tem o carro que ele quer, que ele viaja para onde ele quer, na condição que ele quiser, né? O que vai mudar é o tamanho e a proporção das coisas. Pô, hoje o Vinícius Júnior não tem o iate, por exemplo, né? Até deve ter, eu acho, mas não tem. Com essa proposta da Arábia Saudita, ele vai ter o melhor de todos, né? O Vinícius Júnior vai ter o seu próprio Boeing 747 para viajar pelo mundo, sabe? Vai pagar o staff dele de tripulação o maior salário possível. Entendeu? Muda tudo. Você vai ter coisas em maiores proporções. Pô, ele compra hoje a melhor mansão de Los Angeles, se ele quiser. Mas lá, com um contrato desse, ele compra uma ilha no Havaí, se ele quiser, né? Tô só chutando, né? Mas então, muda a proporção das coisas. Ele vai conseguir ter muito mais coisas. Só que aquela coisa, você já tem tudo do bom e do melhor nesse momento. Obviamente, quando a gente tá falando, pô, ele vai sair de 200 milhões, de 20 milhões de euros para 200 milhões de euros por temporada, obviamente que muda. Eu só tô dizendo que ele já vive do bom e do melhor atualmente. Vai mudar o tamanho disso. Não é uma pessoa que vai mudar completamente de vida, no nosso caso, que é sair do 0 e vai para 200. Entendeu? Eu entendo a diferença, eu só tô dizendo que essa diferença, apesar de ser gigantesca, o padrão de vida dele, de qualidade de vida, de possibilidades, não vai mudar tão abruptamente. O acesso a maiores coisas vai ser diferente, obviamente, né? Pô, o cara quer criar um Aras com 600 cavalos da raça mais potente do mundo, beleza. Ele vai criar, né, gado de corte de Kobe, de Wagyu, do Japão, com tudo DNA maravilhoso, beleza. É isso, tá? Mas, pô, comida vai ser a melhor, a viagem será melhor, né? Tudo vai ser do melhor, como já está sendo. É esse o ponto aqui que eu defendo a minha tese, entendeu? Então, vai mudar? Vai. Se trocar de clube. Obviamente que vai. Só que tem que pensar na parte esportiva. Ela é uma parte importante dessa história. E a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Então,
esse é um ponto que demandaria ainda negociar. Eu não estou dizendo aqui que o Vinícius Júnior vai aceitar ou que o Vinícius Júnior já aceitou. O que eu estou dizendo aqui é que o Vinícius Júnior não negou essa proposta ainda. Pode ser que ele negue, pode ser que ele não negue. Mas a informação de agora, segunda-feira, 9h30 da manhã, é que não houve negativa do Vinícius Júnior à proposta. O que me passaram foi: o Vinícius Júnior está analisando com calma a proposta do fundo saudita para contratá-lo, para levá-lo e pagarem a ele um salário de 1 bilhão de euros por 5 anos e também transformá-lo no rosto no embaixador da Copa do Mundo de 2024. Detalhe, o contrato do Cristiano Ronaldo também paga 200 milhões de euros por temporada, que se dividido 1 bilhão de euros por temporada dá 200 milhões de euros. É o mesmo salário anual, porém o contrato do Cristiano Ronaldo é bem menor de duração do que o do Vinícius Júnior, entende? Então, o Vinícius Júnior passaria a ter o maior contrato da história, tá? E a tendência aqui é que esse contrato seja de 5 anos e depois eles tenham uma renovação para mais 5 para finalmente manter o Vinícius até 2034 ali, tá? Então, quando eu falo de parte esportiva, o Vinícius Júnior tem 24 anos, é um potencial vencedor de bola de ouro agora, né? Vale a pena fazer essa troca agora? Eu entendo tudo a parte financeira, né? Eu sei que é tipo um atentado, cara, é um bagulho totalmente fora da imaginação. Ninguém esperava um negócio dessa proporção para um jogador desse nível tão jovem e tal, né? E muita gente fala, pô, e se ele se machucar e perder? Cara, eu entendo, né? Eu nem quero pensar por ele, eu não sei, eu possivelmente pensaria 1000 vezes antes de tomar uma altitude, né? Mas tem que pensar na parte esportiva porque envolve tudo. Clube, seleção brasileira, vida, família, quem pode ajudar e etc. É muita coisa pra pensar. É muita coisa pra pensar. O Vinícius Júnior pode literalmente mudar de vida de muitas pessoas. O Pepe, no vídeo do Futirinhas, ele fala, né? O Vinícius Júnior indo pra Arábia Saudita, ele pode comprar um clube do futebol brasileiro e sobrar grana pra caramba, pra ele fazer outras coisas, né? Se ele quiser, né? Ele pode ser dono de clube na Europa. Ele pode, né? Com esse investimento, ele pode. Ele pode dar esse passo, né? É muita coisa, cara. É muita coisa mesmo. É uma mudança total de vida. Em termos de reais, hoje seria 1 bilhão de reais por ano que o Vinícius Júnior receberia ali. Cara, o Cruzeiro foi comprado ali por 400 milhões de reais. O Cruzeiro. O Vasco, 700. Entende? Então assim, olha o tamanho da grana que ele vai receber, né? Trocando de clube. É muita coisa, é muito fora da caixinha mesmo. É isso. Eu pessoalmente sigo achando que você se transferir para o futebol saudita tão cedo assim, eu acho que é algo para a carreira ainda que talvez seja pior, seja ruim esportivamente. Concordo. Você deixar a Europa, você deixar de disputar Champions, deixar de disputar o prêmio de bola de ouro, os prêmios do qual o Vinícius Júnior é um dos postulantes, para ir para o futebol saudita. Eu pessoalmente acho esportivamente ruim. Tem agora 2 fatores aí. O primeiro, eu tô falando aqui sem estar com as cifras na frente, né? Você falar de 1 bilhão de euros por 5 anos é um dinheiro absurdamente incrível, né? É por isso que eu tô falando. Existe pra gente, obviamente, um distanciamento que não tem como a gente parar, caramba, não é pra mim essa proposta, né? Não é pra mim que chegou, não é pro VSR. Então, a gente tem um distanciamento pra opinar, né? Pô, esportivamente, a gente vai pensar, vai pensar na parte esportiva. Será que ela vai pesar tanto nesse momento? Será que não é melhor pensar em todas as outras coisas? Vou dar um exemplo mais distante, mas que foi muito na parte do dinheiro. O Oscar. O Oscar saiu da Inglaterra com 24 anos pra jogar na China, recebeu o maior salário do mundo por um tempo. E até hoje tem um dos maiores salários ali, né? Ele ficou, mesmo com o futebol da China tirando os grandes jogadores, o Oscar foi um dos que ficou, manteve o alto padrão salarial e tá lá até agora. Vai voltar pro Brasil provavelmente só no ano que vem. Entendeu? Então assim, ele ficou esses anos todos, 8 temporadas, recebendo um salário astronômico na China. Coisa que ele não receberia naquele momento no futebol europeu, e muito menos aqui no Brasil. Então ele fez uma escolha financeira pensando não na carreira
de atleta apenas, porque ele vai jogar lá, vai jogar em alto nível lá pro padrão de lá, ok. Mas abrindo mão de várias coisas. A seleção brasileira, por exemplo, né? Depois que ele foi pra lá, ele não vestiu mais a camisa da seleção brasileira. Será que o Vinícius vai acontecer a mesma coisa? Até acho que pra seleção, não. Mas uma coisa é o Vinícius estar no Real Madrid, jogando mal na seleção, mas bem no Real Madrid, ele naturalmente vai ser convocado pra seleção. Se o Vinícius Júnior vai pro futebol da Arábia Saudita e não joga bem pela seleção, ele para de ser convocado. Mesmo estando bem na Arábia Saudita. Então ele já passa a ser um jogador alternativo. Olhando com os olhos de hoje, de 2024. Pode ser que isso mude daqui uns 2 anos, 3, né? Que a realidade seja outra, porque é o que eu falei, a gente tá mudando o paradigma. A realidade tá se mudando do futebol em algum nível. Ela já está mudando. Tem gente que não aceita, tem gente que aceita, tem gente que acha que não, mas ela tá acontecendo. Queira ou não, ela está acontecendo. Então não se sabe. Neste momento, trocando hoje de clube, essa é a realidade. Vai pra lá, vai continuar sendo convocado. Não rendeu na seleção, meu irmão, a sua chance vai passar. Alguém vai pegar o teu lugar. Entende? É isso a minha visão. Lógico, com o distanciamento que eu tô aqui de ser um cara só opinando com o dinheiro dos outros, né? Não tô com o dinheiro da minha frente aqui e eu, de novo, tá aqui no meu colo aqui, eu fico pensando, caramba, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu irmão, né, meu pai, meu padrasto, onde eles vão viver, o que eu posso fazer por eles, o que eu posso fazer pela minha família, pelos meus tios, meus primos. Eu arrumo a vida de todo mundo, fico tranquilo, todo mundo vivendo bem, todo mundo prosperando. Você começa a pensar em outras coisas, sabe? É muita coisa. Não que ele não consiga fazer agora, consegue ajudar muita gente. Só que olha o tamanho, a proporção, caso isso aconteça. Cara, é de explodir cabeça. E a outra? O futebol saudita, mantendo esses investimentos, se continuar nesse patamar de investimento, de envolvimento, a gente tem um cenário aí de que, no longo prazo, se isso se mantiver, e não tem nenhum indicativo que vai acabar antes de 2034, porque a Copa sendo na Arábia Saudita, a Arábia Saudita vai querer manter isso aquecido e vai querer transformar de fato, de vez, a Arábia Saudita, colocar a Arábia Saudita como um polo esportivo, não só no futebol, em outras modalidades. A tendência é, havendo esse projeto de forma sustentável, você continuar e você transformar para lá num campeonato em que vai atrair muita gente, não só veteranos. Então, assim, eu, esportivamente, hoje acho que esportivamente é uma coisa ruim, é uma coisa pior para o Vinícius Júnior. Mas, no longo prazo, e continuando, e eu não vejo esse investimento cessando nos próximos 10 anos, por conta da Copa do Mundo de 2034 e por conta do dinheiro ser um dinheiro estatal, governamental, você vai dizer, mas o futebol chinês também viveu isso e quebrou. Tem uma diferença muito clara. O boom do futebol chinês foi majoritariamente bancado por empresas privadas. Quando essas empresas privadas tiveram crise, isso afetou o futebol. Na Arábia Saudita é uma questão governamental, é uma questão que envolve o caixa do governo, que é um caixa, como a gente sabe, de muito dinheiro. Então, nesse sentido, eu acho que esportivamente ainda é ruim você sair do nível do futebol europeu, do nível prime de Champions League, que é o caso do Vinícius Júnior, e ir para a Arábia Saudita. No médio prazo, isso vai, e continuando esse investimento como eu acho que vai continuar, eu acho que a gente vai ver isso se repetir e isso acontecer cada vez mais. Agora é com vocês. O que vocês pensam? O que vocês acham? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é ritual. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Copia o link desse vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram e vem falando em link no primeiro comentário fixado daqui embaixo. Clica no link, vai direto na sua loja de aplicativos e baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para você ter estatística de futebol e acompanhamento de jogos, de classificação, tudo isso em tempo real é no SofaScore. Você não paga nada por isso. Só clicar, baixar e começar a usar, beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau. Te amo. Bom, agora a gente vai para a matéria do Globo Esporte. A matéria, ela foi atualizada, ela foi publicada. Primeiro, o vídeo do VSR foi às 9 e pouco da manhã do dia 12. A matéria
da Arábia Saudita, né, do Globo Esporte, foi atualizada primeira vez às 15h20 desse dia 12 e foi reatualizada há 2 horas, né? Eu tô gravando agora 1 e pouco da manhã, 11 da noite mais ou menos no horário de Brasília, né? Do dia 12. Então já é mais recente ainda, tá? Então aqui, ó, proposta saudita para Vinícius Júnior tem salário 13 vezes maior do que no Real Madrid. Aí aqui, ó, um salário 13 vezes maior do que o atual, cargo para o pós-carreira e a liberdade para retornar ao futebol europeu antes mesmo de completar 30 anos. O Fundo Público de Investimentos, PIF, do governo da Arábia Saudita, promete não medir esforços para ter Vinícius Júnior no Al Ahly a partir da próxima temporada, e os argumentos na mesa são tentadores. O atacante brasileiro e os responsáveis por sua carreira avaliam cuidadosamente os aspectos favoráveis e contrários a uma saída do Real Madrid agora aos 24 anos. Ao mesmo tempo, ganham tempo enquanto os sauditas não oficializam a oferta que já foi realizada verbalmente, ou seja, não está no papel ainda, né? Tá tudo na conversa. O clube espanhol faz jogo duro e garante que só libera pelo valor da multa de 1 bilhão de euros. Do lado de Vinícius Júnior, por sua vez, há um enorme ponto de interrogação sobre o que fazer do futuro. O GE lista detalhes da oferta que fazem com que o jogador reflita sem pressa na resposta. O motivo principal, obviamente, é financeiro, e pessoas próximas tratam a oferta de 1 bilhão de euros por 5 anos de contrato como capaz de resolver a vida de gerações de familiares do jogador, que tem como meta ampliar também o impacto do seu instituto. Nenhum contrato na história do esporte chegou a tal valor em sua totalidade. O salário anual de Vinícius Júnior seria semelhante ao de Cristiano Ronaldo do Al Nassr, 200 milhões de euros. No entanto, o craque português assinou até 2026. O vínculo esportivo de maior valor no momento é do jogador japonês de beisebol Shohei Ohtani. O seu contrato de 10 anos com os Los Angeles Dodgers prevê pagamento de 70 milhões de dólares, ou seja, contrato de 10 anos, ele recebe 70 milhões de dólares por temporada. Principais pontos da oferta do Fundo Monetário Saudita: 1 bilhão de euros por 5 anos de contrato com o jogador, em salários e bônus. Liberdade para o atacante decidir o seu destino em 2029, ou seja, ao final dos 5 anos de temporada. Papel como embaixador da Copa do Mundo de 2034 e da Liga Saudita. Possibilidade de exercer algum cargo local após a aposentadoria como jogador. De forma didática, a promessa dos árabes é 13 vezes maior do que o salário atual de Vinícius Júnior no Real Madrid. No ano passado, ele renovou seu contrato com o clube até junho de 2027, era 27, não 29, né? Com aumento progressivo ano após ano. A projeção é de 13 milhões de euros no ano de 2024 e 45 milhões de euros no somatório das 3 temporadas restantes até o fim do vínculo com os espanhóis. Como o comparativo, o montante recebido no mesmo período será de 600 milhões de euros, caso aceite a proposta para defender o Al Ahly. O contrato previsto com o fundo saudita será até junho de 2029 como jogador, totalizando mais de 1 bilhão de euros entre salários, bônus e premiações, mas não para por aí. Em paralelo ao contrato de jogador por 5 anos, o governo saudita quer Vinícius Júnior como embaixador da Copa de 2034. O posto não inviabilizaria uma saída dele da liga local a partir de 2029, ou seja, um acordo para jogar por 5 anos, outro para ser a imagem do Mundial do país por 10 anos. É mais ou menos o que acontece com o Neymar. O Neymar tem um acordo lá, cada postagem que ele fizer sobre, né, coisas do turismo saudita, da liga e etc, ele recebe um montante, se eu não me engano, de 500 mil euros por postagem nas suas redes sociais. É muita coisa, cara. Fora o contrato, tá? Fora o contrato com grande salário. Desta maneira, ainda com 29 anos, Vinícius teria liberdade para retornar ao futebol europeu ou seguir outros rumos na carreira se assim desejar. A brecha é tida como relevante para que o brasileiro não fique refém de ter que atuar no Oriente Médio praticamente até o fim da carreira. O país asiático projeta ainda a participação efetiva do atacante no desenvolvimento do futebol local em longo prazo. A oferta deixa aberta a possibilidade de que Vini atue na função que achar conveniente após sua aposentadoria. Vale ressaltar que se trata de um jogador de somente 24 anos atualmente. E aí, né, fala da carreira dele, a bola de ouro, etc. Enfim, é muita coisa para se pensar. É uma oferta completamente fora da curva. É colossal. Tem que pensar muito, assim, é muito fora da realidade, cara. A gente conversava do nível, o Neymar tá trocando o Barcelona pelo PSG, vale a pena, etc e tal, mas assim, aqui já é um outro nível. É como eu falei lá no começo, é a mudança de paradigma. Hoje, parece que não é interessante, visando esportivamente falando. E daqui 2 anos? Daqui 1.
se mudar totalmente, se ampliar ainda mais o investimento, não tem fair play financeiro, cara. Eles podem pagar o que eles quiserem para os jogadores. Eles podem oferecer o que eles quiserem. É a Europa, é a UEFA preocupada com o que isso pode fazer com o futebol europeu. É a mesma coisa que aconteceu com eles fazendo com a gente aqui. Né? É a gente preocupado com esses caras tirando os nossos talentos e levando para lá. Agora é a Arábia Saudita tirando os talentos do futebol europeu de primeiro escalão e querendo levar para o futebol da Arábia Saudita. Talvez o Vinícius não aceite essa proposta, como o Mbappé não aceitou na temporada passada. Só que elas já estão acontecendo. Uma hora ou outra alguém vai aceitar. E esses caras de primeiro escalão vão acabar aceitando. A gente tem algumas recusas do Mbappé, do Vinícius ainda tá em negociação, mas assim, o Pedro acho que recusou uma oferta do Al Hilal na temporada passada, mas foi feita. Já tem um movimento, né? Lógico que não no mesmo patamar, mas a do Mbappé era do mesmo patamar da do Vinícius. Uma hora alguém do primeiro escalão vai aceitar. E aí outros vão aceitar também. E vai mudar um pouco o paradigma. Então como que a UEFA e a Europa como um todo vai conseguir manter os times tão competitivamente falando em alto nível, sem perder seus principais atletas? Porque o dinheiro dali, cara, pelo que a gente entende, é infinito. Ele brota do chão. Eles vão precisar analisar também, né? Porque como o paradigma está mudando, eles vão sofrer o que o futebol brasileiro e argentino da América do Sul como um todo sofreu por muitos anos com a Europa tirando nossos principais talentos e levando pra lá. Mas eu quero ouvir tua opinião, diz aí nos comentários. A gente se vê no próximo react, tá certo? Se inscreve aí no canal, seja membro se você puder, vou agradecer demais. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!